O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança nas águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, somos pessoas vocacionadas. Deus continua chamando a cada um de nós para a missão. Ser igreja de Jesus Cristo é ser missionário. É atender ao chamado de Deus e viver a nossa vocação. Tema da liturgia da palavra de hoje. Nesses domingos, nós ouvimos que Jesus inicia sua missão. Ele proclama a palavra. As pessoas se reúnem ao redor de Jesus para escutar a palavra de Deus e todos ficam admirados. Vimos isso nos domingos anteriores. Admirados com seus ensinamentos. Nós podemos dizer que no meio do povo, a liderança de Jesus vai se consolidando. Esse modo de ser, de viver, revelou o novo presente no seu coração. O novo do seu ensinamento. O novo de olhar a realidade. O novo sobre a vida. Jesus despertou e ativou o que havia de mais humano nas pessoas. Meu irmão, aqui está o primeiro chamado que Deus faz a todos nós. Qual é a primeira vocação do ser humano? É isto que Jesus realizou naquelas pessoas. Sabe qual é a primeira vocação do ser humano? É ser pessoa humana. É se humanizar. É ser sujeito da sua própria história. Esta é a primeira vocação de todos nós. Assim Deus nos criou. Sujeitos da criação. Agora, ninguém já está pronto, acabado. Ninguém pode dizer, olhe para mim que aqui está um modelo de pessoa. Não.
Nós somos pessoas em processo. Nós estamos nos construindo, nós estamos nos descobrindo, nós estamos criando a nossa identidade. Esse é o primeiro chamado. Quem sou eu? E eu preciso responder a esse chamado. E foi assim que Jesus tocou e mobilizou as pessoas. O que encantava em Jesus eram as suas palavras que tocavam o coração das pessoas e as humanizavam. Diferente de outros daquele tempo, em que impunham uma religião sobre o povo. Para Jesus, ele fazia com que de dentro das pessoas nascessem aquele processo de humanização. E assim as pessoas se tornavam vocacionadas. Como ele é vocacionado, Jesus veio realizar a missão do Pai, ele também vai dizer, vocês também, tocados, também são vocacionados. E assim é que nós também fazemos memória agradecida, não é verdade? De tantas pessoas que nos ajudaram na nossa vida. Olhem para a história de vocês. Quantas pessoas viveram conosco, tocaram o nosso coração, nos ajudaram a ser gente, desde o papai, a mamãe, a família, amigos, a escola, professores e tantos outros fatos nos ajudaram a ser pessoa humana, a ser profissional, este profissional que você é. Por isso que quando a gente se descobre vocacionado, nós não só nos alegramos, nós não só nos sentimos felizes, realizados, mas também nós realizamos a nossa vocação com o outro. Isso é a vocação. Primeiro, a descoberta da nossa própria vida. E a descoberta da nossa própria vida é estar em relação com o outro. É viver a vocação na e com as pessoas. Vocação. Vocação, a palavra vocação é chamado. Todo chamado exige uma resposta. Para nós cristãos, como é que nós entendemos esta vocação humana e cristã? Eu diria para nós que somos homens, pessoas de fé, quando nós nos sentimos tocados por Deus, quando Deus toca a nossa vida, quando Deus toca naquilo que mais a gente ama, nasce em nós sentimentos, aspirações, projetos, somos criativos, nos lançamos para aquele projeto, nos lançamos para os outros, fazemos comunhão. É assim que nasce a nossa vocação. Nós somos impulsionados a dar respostas. Nós somos impulsionados a agir. Deus nos chama. Como Deus nos chama? Deus nos chama a partir do contexto da sua vida. Olhe onde você está. Você é um ser situado e datado. Aqui, agora. É nesse espaço, nessa sua história, nesse seu contexto, que Deus te chama. E é assim que nós vimos na liturgia de hoje. Na primeira leitura, Isaías está no templo, rezando. Isaías tinha o seu contexto, o homem do templo. E lá ele viu aquela visão de Deus Todo-Poderoso, os santos, não é? Louvando a Trindade. E ele se sente pequeno. Ele se sente perplexo diante daquela majestade que ele visualizava na oração do templo. Ele se sente indigno, pecador. E naquela teofania, digamos assim, naquela manifestação de Deus, Deus
abre o seu coração e faz um convite, e faz um chamado. Claro que esse chamado é traduzido nessa imagem do anjo, mas é um chamado interior. Ele escuta a voz de Deus. O anjo vem e purifica os seus lábios. E ele diz: estou aqui para realizar esse chamado. Todas as vezes que nós somos tocados por Deus e respondemos a este chamado, Deus nos purifica. Deus não nos abandona. Deus diz: eu estou com você, na resposta que você está dando. Deus então faz a pergunta: quem vou enviar? Isaías aceita o apelo de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Meu querido irmão, querida irmã, novamente aqui, uma grande oração para o dia de hoje. Diante da nossa vocação, dos apelos de Deus da nossa vida, também nós devemos dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Outro contexto, Simão é pescador, é o homem da pesca. Jesus se aproxima dos pescadores. E é interessante que Jesus diz: me traz a sua barca, Pedro. Ele entra na barca de Pedro, percebe? E da barca de Pedro ele proclama, ele anuncia a palavra. E o povo fica entusiasmado, admirado com a sabedoria de Jesus. Terminado a pregação, ele vai dizer: Pedro, aliás, Simão, ainda não é Pedro, né? Simão, vamos para águas mais profundas. Veja, o povo está à margem. Agora eu quero que vocês vão mais profundo do mar, mar adentro. E Simão obedeceu. Agora, Simão, lance as redes, vamos pescar. Olha só, a dimensão humana e a dimensão divina. Pedro disse: Senhor, desculpa, né? O senhor não é pescador, eu sou pescador, eu entendo disso aqui. A noite toda nós estivemos aqui e não pescamos nada. Agora o senhor vai falando de madrugada para lançar as redes? Ele duvida. Mas, mesmo assim, eu vou lançar as redes. E aconteceu o quê? A pesca milagrosa. Como Isaías, Simão também se sente frágil, limitado, pecador, se prostra diante de Jesus, se sente indigno. O que Jesus faz? Chama daquela situação, da sua barca, da sua realidade de pescador, percebe? Do seu lugar. É isso que eu quero dizer. Deus nos chama no nosso lugar, de onde nós estamos. Doravante, serás pescador de gente. E largando tudo, o seguiram. Terceiro chamado, tão maravilhoso. Paulo conta seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele teve o encontro com o Senhor, o chamado do Senhor, nós todos sabemos da história de Paulo. Ele se revê internamente. Veja, o chamado é rever internamente a vida da gente. Ele olha então, ele vai responder: Senhor, o que queres que eu faça? 3 expressões lindas para nosso domingo de hoje. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós seremos pescadores humanos de gente. O que queres que eu faça, Senhor? Um dos elementos mais bonitos da segunda leitura está no início dela, quando Paulo afirma com ousadia, com coragem,
a mensagem que a gente chama o querigma. O que é querigma, padre? É o anúncio da ressurreição. Vocês viram aí, esse comecinho da leitura de Paulo. Ele vai dizer, esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. Ele apareceu aos apóstolos, apareceu às pessoas e apareceu por último a mim, como um abortivo. É este Jesus ressuscitado que me chama. É esse Jesus ressuscitado que eu anuncio. Como é lindo, meu irmão, minha irmã, nós cristãos e cristãs chamados a anunciar Jesus ressuscitado. Num momento de pandemia, num momento de crise, num momento de desesperança, num momento de tantas mazelas que nós vivemos, nós somos chamados por Jesus Cristo hoje, discípulos e discípulas missionários, para anunciar a vida, a Cristo ressuscitado, para anunciar Jesus, luz dos nossos caminhos, aquele que aquece o nosso coração, aquele que ilumina a nossa inteligência, aquele que é a razão de ser, de nós nos movermos e sermos. Jesus Cristo. Para responder a esse chamado, meu querido irmão, querida irmã, é preciso a gente se desinstalar. É preciso a gente se abrir. É preciso a gente ter disponibilidade. Ah, padre, eu já sou cristão. Eu já faço tudo isso. Revisite a sua vida. Cada momento de leitura orante da palavra de Deus é um momento da gente revisitar a nossa vocação. Tudo que eu estou fazendo, e eu faço bem, certamente, é o melhor? Será que eu não posso fazer de forma mais rica? Como é que a gente realiza isso? Primeiro, você atende ao chamado de Deus na sua vida? Quando a gente atende ao chamado de Deus, segunda coisa, você começa a pertencer ao segmento de Jesus. Deus chama, eu digo sim, eu começo a olhar a prática de Jesus. Eu começo a fazer comunhão com Jesus. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, dizia Paulo. No momento que eu me identifico com a prática de Jesus, Ele me envia. Esta é a dinâmica do chamado. Essa é a dinâmica que está presente na nossa vida. E para isto, é preciso a gente ter ousadia. A gente ter a preocupação de sair do nosso comodismo. E dizer, eu já faço tudo tão bem feito, não tenho mais nada para fazer. Não. Ousar é desprender-se do lugar onde se está. Ousar é lançar-se, é atirar-se a um projeto. Ousar é buscar o novo. Ousar é você ir para frente, é ser para diante. Tudo que você fez é maravilhoso. O que Deus está dizendo para você hoje? O que Jesus está chamando cada um de nós? Meu irmão, minha irmã, avance para águas mais profundas. Vejam o mar mais para frente. Saia da sua barquinha e assuma a barca da igreja, que é a família dos filhos de Deus. Saia do seu comodismo e veja a realidade de forma mais abrangente. Há muito trabalho a fazer fora dos nossos mares tranquilos. Às vezes a gente fica nas nossas margens, como os apóstolos, nos nossos mares tranquilos. Deus nos chama. Aprendamos com Jesus a fazer a travessia do mar estreito do dia a dia em que a gente vive para um vasto oceano, onde aí nós vamos testemunhar com alegria
Jesus Cristo ressuscitado. Hoje, nesta semana, nós vamos rezar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Senhor, que queres que eu faça? Farei de vocês pescadores de humanos. Amém. Amém.